esse é o meu lugar. Foi aqui que escolhi para adorar, e aqui posso sentir o Espírito de Deus em mim falar. Foi aqui que descobri o que é amar. Aprendi o que é importante para mim. Uma família verdadeira que ganhei. Hoje vivo a mais perfeita comunhão. É aqui que Deus fala comigo. É tudo que preciso para encontrar o meu destino, permanecer na luz. É aqui que Deus fala comigo. É tudo que preciso para encontrar o meu destino. Igreja Batista Missionária, nossa igreja, nossa casa, lugar de paz. 33 anos de pura emoção. Rua Tupinambás 320, Iguaçu, Ipatinga, Minas Gerais. Missionária. Mateus, no capítulo 28, os versos 18, 19 e 20. Todos conhecemos esse texto. E até gostaria que vocês lessem comigo, bem forte, irmãos. Bem forte, comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez, somente eu lendo agora. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Digam amém. Fale para a pessoa que está do teu lado: eu fui atingido por isso aí. Últimas palavras de Jesus, já no momento em que ele estava se preparando para voltar aos céus, missão cumprida. Durante todo o período da Páscoa, nós entendemos o propósito de Jesus ter vindo aqui morrer, nós entendemos o propósito dele ter vindo aqui na terra. Ele preparou tudo, preparou os seus discípulos, preparou a igreja, preparou como seria a disseminação do Evangelho, preparou como deveria ser a pregação do Evangelho, preparou tudo, irmãos, de acordo que ele pudesse voltar e deixar a missão aqui na terra com a igreja que estava ficando. É como se ele dissesse assim: olha, ele chamou o discípulo e disse: toda autoridade me foi dada no céu, na terra. Estou aqui como não só cidadão do céu, da terra, mas dono do céu, da terra, fazendo tudo pelo céu, pela terra, tentando pegar o pessoal da terra, levar para o céu. O que Jesus queria dizer não era nada mais, nada menos do que dizer o seguinte: eu estou agora dizendo ao inferno que o inferno não tem mais poder sobre a humanidade. Digam amém. Aproximou dos seus discípulos, disse que ele tinha autoridade. Toda autoridade me foi dada. Isso significa então que Jesus Cristo é a única autoridade universal, a única autoridade constituída por Deus, não só
para poder fazer o trabalho de Deus aqui na terra, mas até no mundo espiritual. É como se ele dissesse para todos os demônios, para o inferno, que eles não teriam mais vez, e que definitivamente Satanás estaria com a sua cabeça debaixo dos seus pés. Toda autoridade me foi dada nos céus, toda autoridade me foi dada na terra. Eu sei que hoje nós temos as autoridades constituídas. Essa semana, por exemplo, eu me deparei com a autoridade. Se os irmãos não sabem, eu vou apenas testemunhar para a glória do Senhor, mas creio, pela última vez nós comparecemos diante do juiz, do promotor, para que ele viesse dar a sentença sobre os processos que a igreja estava respondendo. Eu, na pessoa da igreja, ou melhor, representando a igreja, estivemos lá na terça-feira, para que a gente pudesse responder pela igreja 7 inquéritos. E teve um momento lá que o promotor falou o seguinte, falou assim: olha, todo inquérito, todo processo tem um final. E esse final será o seguinte: ou a gente condena o réu, e olhou para mim assim, depois ele mesmo falou: pastor, senhor, desculpe eu estar te chamando de réu, mas é o processo. Eu falei: não, tudo bem. Ou então a gente faz um acordo. E olhou para os nossos vizinhos e falou assim: vocês querem fazer um acordo com o pastor, para que o pastor não seja punido, para que o pastor não seja preso, para que o pastor não responda um crime? Aí os nossos vizinhos falaram assim: não, da minha parte não tem mais nada não. O outro vizinho falou: não, também da minha parte não tem mais nada. O outro vizinho também falou assim: também da minha parte não tem mais nada. E aí a outra esposa do vizinho falou: também da minha parte não tem mais nada. Então o promotor naquela mesma hora falou assim: eu posso então arquivar esse processo? Todos eles falaram: pode. Aí enquanto alguém estava fazendo a ata, eu pedi a palavra. Falei: senhor promotor, eu posso falar alguma coisa? Pois não, o senhor pode falar, pastor. Eu agradeci, não só o juiz, mas também o promotor, pelo fato de serem mobilizados, usei esse termo, serem mobilizados para estarem resolvendo um problema que é único e exclusivo de vizinhos. Então, muito obrigado ao senhor juiz, muito obrigado, senhor promotor, por estar sendo mobilizado para isto. Mas eu queria dizer o seguinte: a igreja não foi constituída na terra, falei para todos ouvirem, para ser problema. Pelo contrário, eu falei claramente, olhando para os nossos vizinhos, dizendo o seguinte: olha, a Igreja Batista Missionária foi constituída para ser bênção na cidade de Ipatinga. Foi constituída para ser bênção no bairro Iguaçu. Foi constituída para ser bênção na rua Tupinambás. Então eu quero dizer que não foi esse o nosso propósito, de machucar vocês. E se couber aqui, eu quero pedir perdão se a igreja causou alguma inconveniência com os nossos vizinhos. Por favor, me perdoem. Nesta hora o promotor pegou a palavra e disse: olha gente, eu nunca vi um final de processo dessa forma. Um pastor de forma tão humilde, falando essas coisas. Parabéns, pastor, pela sua humildade. E naquela hora por dentro eu fiz assim: yes! O evangelho foi pregado. Alguém me disse hoje: o senhor nunca pregaria para um juiz se não fosse através de uma circunstância como esta. O senhor nunca pregaria para um promotor se não fosse uma circunstância como esta. O senhor não teria liberdade de pregar para os nossos vizinhos com esta autoridade se não fosse uma circunstância como esta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A minha esposa falou assim: olha, quem ganhou com isso não foi você. Quem ganhou com isso foi o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus Cristo veio aqui no mundo.
Fiquei observando, irmãos, que do mesmo jeito que Jesus Cristo foi envergonhado na cruz, mas ao terceiro dia levantou com todo o poder nos céus e na terra. Ele está dizendo aqui: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O trabalho de Jesus Cristo na cruz não foi um espetáculo. O trabalho de Jesus na cruz não foi um drama. O trabalho de Jesus Cristo na cruz não foi uma inauguração de uma religião. O trabalho de Jesus Cristo na cruz foi para resgatar almas. E aqui eu quero falar diante da minha igreja, e a minha igreja vai orar para que isso aconteça. Eu quero um dia ter a liberdade de chegar para o juiz e falar assim: eu quero que o senhor assista um culto na minha igreja. Quero chegar diante do promotor e dizer: eu quero que o senhor assista um culto na minha igreja. Eu quero ver os meus vizinhos um dia aqui na minha igreja. Esse é o propósito. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, mesmo que vocês tenham percalços, mesmo que vocês tenham dificuldade, a igreja não pode abrir mão de testemunhar de que é testemunha viva de Jesus Cristo. A igreja não será conhecida nessa cidade, e eu falo a Igreja Batista Missionária por ter um terreno na avenida mais movimentada da cidade, que é a Avenida Manaim. A igreja será conhecida, irmão, não será conhecida por ter alguns ônibus, ou ter uma emissora de rádio, 2 emissoras de rádio. A igreja será conhecida porque ama o pecador, sofre pela salvação das pessoas, às vezes passa vergonha para que as pessoas sejam salvas. A igreja, mesmo que tome o nome de réu, como eu tomei, mas ela pode sair lá na frente como a igreja influenciadora. A igreja tem que influenciar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui existe uma promessa que eu não abro mão. E a promessa é esta: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Bate no ombro de alguém e fala assim: olha, Jesus está contigo. Alguém pode pensar e dizer: opa, Jesus está comigo na hora de comprar um carro zero. Opa, Jesus está comigo na hora de arrumar um namorado ou namorada. Não, Ele vai estar contigo nesses momentos, mas Ele quer estar contigo todos os dias, enquanto você for testemunha viva de Jesus Cristo na sua vida. Todo o trabalho realizado por Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, consiste numa missão única e exclusiva: resgatar os perdidos pecadores. A maneira mais eficiente que Deus encontrou para realizar essa tarefa foi sacrificar o seu próprio Filho em prol da salvação das pessoas. Deus deve ter pensado: como que eu vou resgatar os seres humanos? Como que eu vou resgatar a gente? E não achou outra. Deus, nesse propósito, embora sangrenta e bastante dolorida, mas era a única forma de fazer a substituição dos sacrifícios expiatórios de animais inocentes pela morte de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O sacrifício de Jesus foi o único que substituiu todos do passado, atuais e também do futuro. Este sacrifício de Jesus anula qualquer esforço humano na tentativa de pagar pecados pessoais. No pensamento de Jesus, também o pecado de todos, uma vez que foi através de um homem que entrou o pecado no mundo. Paulo escreve isso aos Romanos: e também através de um homem o pecado vai sair do mundo. Romanos 5, verso 17. Por Adão somos pecadores,
Por Jesus, somos justificados dos pecados. Depois desse sangrento ato, queridos, de morte, paixão de Cristo, ele resume para os seus discípulos a sua verdadeira intenção. O Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Está lá em Lucas, no capítulo 19 e o verso 10. Buscar e salvar os perdidos é traduzido por evangelismo, ou trabalhar para que os pecadores não se percam, ou fazer valer todo o trabalho de Jesus na cruz, ou transmitir aos homens o trabalho de Jesus por eles. Jesus, na verdade, sofreu, e nós temos, irmãos, aí na chamada Semana Santa, que lembrar sempre. Aliás, não é só na semana chamada Santa, todas as vezes que nos reunirmos, a Bíblia fala: pegue o pão, pegue o vinho ou o suco de uva e lembrem do meu sacrifício. Existem algumas coisas que atrapalham desde a sua morte a realização do evangelismo. E aí nós vamos lembrar de algumas coisas que até hoje tentam atrapalhar a evangelização. Primeiro, temor. Muita gente tem medo de evangelizar, muita gente tem medo de abordar alguém. Mateus 28, 1 a 10. Desde aquele tempo o medo tem sido uma barreira enorme para que o evangelho seja pregado. As igrejas, irmãos, precisam romper com este medo. Aliás, João escreve em uma das suas cartas, lá perto de Apocalipse: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Medo de evangelizar. Por quê? Por que o medo de evangelizar nos ataca? Medo de falar de Jesus. Por quê? Será que é tão difícil falar de Jesus? Medo de transmitir a razão da sua fé. Por quê? Mesmo diante de juízes e promotores. Por que medo de falar? Eu peço perdão. É o cerne do evangelho. É o jeito de crente ser. Crente tem que mostrar que é crente aqui, ali e em qualquer lugar, mesmo diante de tribunais. Foi o Senhor que nos fez essa promessa. Muitos de vós vão enfrentar tribunais, mas fiquem tranquilos, eu vou colocar a palavra na boca de vocês. Não temos medo de declarar que torcemos para um time de futebol e declaramos com nossa camiseta e mostramos Galo, ou Zero, ou sei lá qualquer outra coisa, mas na hora de pregar o evangelho, nós somos tímidos, nós acovardamos, nós omitimos. Existe uma ilustração verdadeira, aconteceu aqui, em Ipatinga, justamente com uma pessoa que era membro da nossa igreja. Alguém no seu setor de trabalho passou mal, e alguém deu uma sugestão, e a sugestão foi o seguinte: alguém tem um comprimido, por favor? Está passando mal, alguém está passando mal. E uma mulher, membro da nossa igreja, então ela rapidamente foi na bolsa para achar ali, quem sabe um Doril, achar um Anador, sei lá, algum comprimido. E de repente ela para achar mais rápido, ela pegou a sua bolsa e abriu assim em cima de uma mesa e caiu a Bíblia. E na hora que caiu a Bíblia, uma pessoa falou assim: opa, não queremos mais o Doril, não queremos mais o remédio, nós queremos que... Você é crente? Ela falou: sou. Há quanto tempo você é crente? Tem mais de 10 anos. E a gente não sabia? Não sabia não, nunca falei. Então, irmão, você é quem vai orar agora. Não queremos mais o Doril, nós queremos agora oração. Por que tanto medo de ser evangelista? Por que tanto medo de testemunhar? O ide por todo mundo é tão fácil. Por que tanto medo de abrir uma célula? Hoje nós ouvimos o pastor Léo dizendo aqui, nós empolgamos quando ele disse assim: olha, o seu sofá deve ser gasto na célula. O seu tapete deve ser gasto com a célula. E eu pensei logo na geladeira. O salgadinho que você comprou deve ser gasto na célula.
É tão fácil evangelizar. Guilherme, vem aqui. Vem aqui. Sobe aqui rápido. Você é atleta, sobe rápido. Suponhamos que Guilherme trabalhe em um determinado ambiente. Suponhamos, né? E aí eu vou chamar esse menino aí, o cantor. Vem cá, cantor. Rápido. Rápido. De repente os dois trabalham na mesma sessão. Ou você trabalha isolado na Uzi Minas, ou você trabalha isolado lá na sua escola, ou você trabalha isolado lá na prefeitura, ou você trabalha isolado lá na sua loja. Não, tem sempre um colega de trabalho. Aproveitar o daqui que é mais assim, sem timidez, e você vai simular que está passando mal. Você vai simular que está passando mal. Não, peraí, deixa eu ensinar primeiro. Você vai simular que está passando mal, tá? E de repente, o servo de Deus, chamado Guilherme, ele vai oferecer algo que só os crentes têm para oferecer: oração. Simula que está passando mal, filho, vai. Você pode simular. Aliás, irmãos, eu pedi para simular para passar mal, não é para morrer. Explica para ele que você está sentindo uma dor. É uma dor. E de repente, o Guilherme sente na obrigação de orar por ele. Fala, vai. Eu tô com a dor muito forte no peito, eu acho que eu infarto, tô comigo. Na verdade, irmãos, quando alguém sente uma dor no peito, o outro já não está logo assim. Primeiro escuta a necessidade do pecador. Escuta a necessidade do pecador. Depois você aí oferece a oração. Por favor. Ora para Deus me curar, eu sei que você é crente, me ajuda. Pode dar um abraço? Por que crente acha mais fácil dar um abraço do que orar, irmãos? O moço está morrendo. Ele quer uma oração, não quer um abraço, não. Um abraço para dar uma quebrada. Por favor, de novo. Agora sem abraço? Eu não quero abraço não, quer que você ore, porque senão eu vou morrer. Aí tá doendo. Posso orar por você? Ah, sim, agora sim. Agora tu fez certinho. Deus possa te curar, que todo mal possa sair, que toda enfermidade possa sair. Eu oro por você e creio com a autoridade que Deus nos deu. Em nome de Jesus, seja curado. Você crê? Eu creio. Amém, você está curado. Muito bem. Já o crente orou. Crente não tem medo. Orou. E aí esse crente agora vai fazer o seguinte: opa, a grande oportunidade que eu tenho agora de abrir a minha célula na casa dele. Pergunta para ele se ele aceita você fazer uma visita. Posso fazer uma visita na sua casa, meu irmão? Pode. Após o trabalho? Podemos? Pode. Ah, Marca o dia. pode ser terça-feira? Não, terça tem culto aqui. Terça tem culto aqui na igreja. É porque eu preocupei com o feriado amanhã na marcha para Jesus. Eu preocupei com a marcha para Jesus amanhã, irmão. Então vamos na quarta? Na quinta? Na quarta você está de Não, quarta eu trabalho, que eu tô de folga. dia 1º de abril é folga para todo mundo. Vamos pra... Meu trabalho tudo, filho. Ou ele está levando tudo na mentira. 1º de abril. Muito bem. Marcou direitinho? Na sexta. Dá sexta, tá bom. Muito bem. Então marcou na sexta-feira, ele vai na casa dele. Então faz o seguinte: fica na sua casa, fica lá na sua casa, ali. Vai lá visitá-lo ele. Quer dizer, visitá-lo. Vem de lá, bate na porta direitinho. Irmãos, olha como é fácil pregar o evangelho para alguém. Sobe, bate na porta.
Muito bem. Pergunta para ele agora, além daquela oração, se você pode fazer um estudo bíblico com ele. Podemos falar um pouco da Bíblia, um estudo bíblico com você, a gente conhecer um pouco mais sobre Jesus. Ô, rapaz, é lógico, depois que eu fui curado, eu quero conhecer um pouquinho desse Jesus seu. O terreno já tá preparado, irmãos. Então, deu estudo, orou de novo com ele. Pergunta para ele se a semana que vem você pode voltar. Ô, Theo, semana que vem podemos repetir, a gente pode fazer uma visita de novo, vai ser um prazer estar aqui com você. Mas aí, nesse caso, fala com ele para trazer uma visita. Só que na próxima semana, nós queremos que você traga um amigo, queremos que você traga um familiar. Faz tudo de novo trazendo visita. Ele vai trazer o visitante. Ele que vai ter que trazer. Vocês já viram que já trocaram de casa. Muito bem. Explica para ele por que você convidou ele. Olha, rapaz, eu estava passando mal no meu serviço, eu passei mal, ele orou para mim pelo Jesus dele, o Jesus dele me curou. E ele me falou sobre o Jesus dele. E eu achei muito bonita a palavra dele e achei muito interessante sobre esse Jesus. E eu queria que você viesse comigo na casa dele para você também escutar um pouco desse Jesus. Que legal, cara. Também quero ouvir sobre esse Jesus. Isso é despachado. Então, semana que vem. Semana que vem, nós podemos encontrar de novo, né? Marca um encontro. E pode ser na mesma sexta-feira, do mesmo jeito? Ok. Vitinho, você pode trazer um amigo? Pode? Ah, então tá, contamos com você, hein? Você vai trazer mais um também, Theo? Ah, bacana. Vai lá buscar. Pelo que consta, essa célula é só de segurança. Muito bem. Dá o estudo aí, a liçãozinha do pastor Felipe. Boa noite para todos. Filipão já conhecia, você é quem? Ah, Tiago. Ok, Tiago, qual é o tema da lição? Jesus te ama. Ok, hoje nós vamos falar sobre o amor de Jesus, tá? O Thelmas e o Vitinho já participaram na nossa última reunião aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do tema, tá? Porque o amor de Jesus, ele é um amor educado, ele é um amor confortável e ele é um amor que todos nós precisamos. Ora por eles. Gostaria que vocês fechassem seus olhos para eu profetizar o amor de Jesus sobre a vida de vocês, tá? Deus. Não precisa orar não, é só para simular. Aí convida para a semana que vem, cada um trazer mais um. Posso contar com vocês na próxima sexta, que é o horário já definido por nós aqui, e gostaria que cada um de vocês trouxessem um amigo, uma pessoa mais chegada a vocês, para a gente compartilhar mais ainda esse amor, beleza? Enquanto isso, uma semana para você orar, buscar Deus, jejuar, preparar uma lição, porque a multidão já está chegando na tua casa. Você é um pregador do Evangelho de excelência. Muito bem. Muito bem. Irmãos, quantas pessoas já tem nessa célula? Nove pessoas. Todos eles vieram atraídos por um milagre. Todos eles vieram atraídos por uma autoridade derramada. O Senhor deu autoridade sobre
todos para fazer isso, pregar o Evangelho. Pode orar por eles? Rapaz, o barraco tá ficando pequeno, cara. Muita gente, né? Posso orar por vocês agora? Gostaria muito de abençoar vocês, tá? E dizer que estou muito feliz com a presença de cada um aqui. Domingo à noite, às 18 horas, nós temos um culto, né? Como já foi passado para vocês, nós somos membros eu sou membro da Igreja Batista Missionária, no bairro Iguaçu. Vai ser um prazer receber vocês lá. Fala do louvor. Temos o louvor, todo início de culto é o louvor mais top do Vale do Aço. Garanto para vocês que vão ser muito abençoados. Fala do pastor. Nós temos um pastor ainda mais abençoado que o nosso louvor, tá? Pastor Antônio Carlos, assim, cara 10, vocês vão ser muito abençoados. A palavra dele é uma palavra de Deus, extremamente esclarecedora, e eu garanto a bênção de vocês. Despede eles e fala do encontro. Irmãos, Não é irmão não, porque ainda não foi batizado. E na célula a gente tem que evitar esses termos de crente, irmão, pai do Senhor, esse negócio. A gente tem que falar assim, e aí cara, gostou? Estou me empolgando aqui, pastor, já estou quase um pregadorzão assim. Já tem data para o encontro, mãe? Próxima data. Ó, no dia 7 de julho, nós teremos um encontro com toda a igreja, tá? É um lugar fantástico para vocês se aproximarem mais de Deus. Se tudo isso que Deus, nesse pequeno espaço de tempo, fez na vida de vocês, e vocês têm sentido muito abençoado, no encontro, eu garanto que vai ser algo marcante para vocês levarem para o resto da vida. Gostaria que todos participassem. Despede eles vão voltar para casa, para a igreja. Já estão na igreja já, por favor, já estão na igreja. Estão na igreja. Sentem lá no seu lugar na igreja. Aí o Guilherme agora vai conversar comigo um negócio. Ele vai falar do trabalho que ele fez na casa dele, começando com uma pessoa apenas. E vai falar comigo, pastor, eu estou com 8 pessoas na minha célula. O senhor, domingo que vem, pode fazer o apelo, porque eles vão aceitar Jesus. E aí, irmãos, na hora que eu estiver pregando aqui, que eu falar assim, quem quer esse Jesus maravilhoso que não só cura, liberta as pessoas, levante a sua mão, por favor. Esses 8 terão que levantar a mão aqui. Vem aqui à frente, então, você que está aceitando Jesus agora. A igreja mantenha-se em oração por eles. Está aí, irmãos, fruto de uma célula. Perca o medo de fazer isto. Perca a covardia de fazer isto. É tão fácil. A igreja canta comigo. Uma família. Olha, a igreja toda ama vocês. Olha para trás para vocês verem. Uma família. Obrigado. Podem voltar aos seus lugares. Com certeza, se nós tivermos 10 pessoas que vão fazer isto, nós vamos levar no próximo encontro 80 pessoas. Um só ganhou 8. Precisamos romper com o suborno. O que isso tem a ver, pastor? Pode não ser aquele que fizeram com os guardas. Foram pagos para dizerem que Jesus não ressuscitou. Talvez hoje você não é pago para dizer que Jesus não ressuscitou. Hoje o evangelho das facilidades tem sido um suborno para você ficar calado. E por incrível que pareça, ninguém paga para você não pregar o evangelho, mas muita coisa eles fazem para que você continue calado. A promessa do Senhor seria esta: eu colocarei palavras em vossos lábios, diante de reis, diante de tribunais ou diante de amigos, simplesmente amigos. Não aceite o suborno de Satanás. Satanás quer que você vire um crente infrutífero, mas você é
frutífero. Deixa eu dizer para o Guilherme, você é frutífero. Todos aqui. Não aceite as dúvidas. Apesar dos discípulos de Jesus constatarem sua ressurreição, a dúvida maldita apareceu. Ela é inimiga número 1 da evangelização. Eu vi que na encenação aqui o Guilherme teve que orar. Queridos, orem, sem dúvida, principalmente se você orar em nome de Jesus. Me lembro de um pastor, escute essa historiazinha. Estava pregando e de repente apareceu uma pessoa endemoniada. E aquele pastor pregando e a pessoa endemoniada agitando. E o pastor falou assim: olha, eu te repreendo em nome de Jesus. Continuou pregando. E o endemoniado continuou se manifestando. E um diácono cuidadoso chegou: pastor, ele ainda está possesso. E aquele pastor falou assim: olha, agora o problema não é mais meu. Quando eu dei a ordem, eu dei a ordem em nome de Jesus. Agora é ele com Jesus, não é mais comigo. O pastor terminou de falar isso, a pessoa ficou liberta. Quando você for orar, Guilherme, ore em nome de Jesus. Não tenha dúvida não. Não tenha medo não. O fazer e o efetuar é dele. Agora o obedecer é seu. Jesus Cristo não veio aqui fazer uma peça teatral. Ele veio mandar a gente fazer isso. O ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Talvez a maneira mais fácil hoje tem sido justamente uma célula, porque você aproveita uma circunstância, como o moço doente. Eu estou doente, eu preciso de um crente para orar para mim. E esse crente, eu tenho certeza, só para você falar amém, que é você. Amém. Mas mesmo assim, Jesus aproximou-se dos seus discípulos para encorajá-los para o evangelismo. Jesus não queria que todo o seu trabalho caísse por terra. Então ele dá 3 grandes estímulos. O primeiro estímulo que Jesus dá para que a gente faça isto: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Estamos com a autoridade de Jesus. O inferno, escute isso, igreja, para você falar amém. O inferno não vai te barrar. Os demônios já foram destruídos na cruz. O governo espiritual está com Jesus. Toda a autoridade me foi dada. Podem pregar o evangelho, podem fazer o que o Guilherme fez. E saibam que eu estou aqui assinando por baixo, disse Jesus. Vão, evangelize, façam discípulos, batize-os. Estamos protegidos pelo Pai, estamos protegidos pelo Espírito Santo, estamos protegidos pelo Filho. Onde você for, vai contigo. Só para você poder falar amém. Onde você for, vai contigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que você falar está respaldado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Do jeito que você fizer, desde que atinja o coração do pecador, você está responsabilizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Passem para os evangelizados apenas que ensinei, ou que eu ensinei. Você está guardado pelos ensinamentos de Jesus. A igreja não pode se perder na sua teologia. E ainda bem, irmãos, que embora eu fiz teologia, mas eu não prego teologia aqui nessa igreja. A igreja não pode se perder em usos e costumes. E quanto mais nós estamos preocupados com o tamanho da saia da irmã, tem pecador aí do teu lado morrendo. Quanto mais eu estou preocupado com o cabelo da irmã, tem pecador indo para o inferno. Satanás sabe como barrar a igreja. Satanás sabe envolver a igreja. Quanto mais estamos preocupados
Se a nossa igreja cresce ou decresce, o inferno cresce mais do que a igreja. As mudanças serão feitas por Jesus no coração das pessoas. Recordo uma certa vez, querido, só recordando, que quando eu comecei meu ministério ainda no seminário, tomava conta de uma congregaçãozinha de 16 pessoas. Eu sempre brinco que ali não tinha nenhuma ovelha, tinha ovelhas. E eu me lembro de um garotinho que corria na igreja para lá e para cá. Corria para lá, corria para cá, corria para lá. E eu dava aquelas minhas olhadas que você já conhece para a mãe segurar a criança. A mãe não segurava, a criança corria para lá, corria para cá. Passei aquele período, me formei e vim para Ipatinga. 28 anos depois, um homem quase 2 metros de altura, falando muito mais grosso do que eu: pastor, o senhor me conhece? Eu não conheço. O senhor lembra daquela criança que corria para lá e para cá, pastor? Na igreja, na congregação? Eu falei: lembro, sou eu. Hoje eu sou pastor de uma igreja de 600 membros em Belo Horizonte. Investe. Uma criança apenas. Você imagina o que o seu discípulo não fará, tá, Guilherme? Você imagina o que o seu discípulo não fará depois de você. Jesus Cristo falou uma coisa muito interessante: olha, vocês farão as mesmas obras que fiz, e até maiores. Eu creio, irmãos, no poder emanado do coração de Jesus para a libertação das pessoas. Paulo diz assim: olha, o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Está na hora da igreja compreender qual é o seu papel. Estamos protegidos, estamos guardados. Eu vou encerrar esta mensagem dizendo algo muito interessante, irmão, já que nós vamos ter o nosso seminário de célula semana que vem. Se alguém quiser imaginar que de propósito eu estou pregando isso, eu aceito você ter feito essa crítica. Mas precisamos entender que a igreja precisa evangelizar. A tarefa do evangelismo é possível. A liberdade para evangelizar ainda é protegida pelas leis da nossa nação. Agora no Sri Lanka, destruíram igrejas e cristãos católicos. Evangélicos não são nem aceitos, mas existem. Existem aqueles irmãos que passam por perigos, por situações como essa, mas estão lá pregando o evangelho. Alguém estatisticamente falou que a maior igreja do mundo é a igreja russa. Um país fechado para o evangelho, aberto. O evangelho, como no Brasil, portas abertas. Os russos descobriram, já que a gente não pode reunir nos templos, nós podemos nos reunir em nossas casas. E a igreja russa é a maior igreja do mundo. É uma igreja nos lares, é uma igreja em casas, é uma igreja em célula. Constatado isso, irmãos, quando nós fomos à Colômbia, todos os anos a gente vai. E eu acho que eu já contei aqui, quando uma vez apareceram 2 russas, as mulheres altas, bonitas, e chamou a atenção da gente porque elas eram altas, bonitas e parecia muito com a Kátia, uma ex-membro da nossa igreja. Então era uma Kátia tamanho maior. E que chamou muita atenção da gente, a gente ficava olhando para elas. Pegamos a Kátia, conversamos ali perto delas. Conversamos assim, simulamos, porque falar russo. Chamou-nos a atenção 2. Aquilo para a gente era um milagre. 2 pessoas da Rússia aqui. No ano seguinte, irmãos, nós tivemos uma caravana da Rússia lá na Colômbia de 8 pessoas. No ano seguinte tivemos de 30 pessoas. Esse ano, para ser mais direto, irmãos, a caravana da Rússia passou dos 380 representantes lá na Colômbia. Deus está salvando a Rússia.
Deus está salvando Singapura. Deus está salvando no México. Com toda essa crise que nós estamos vendo lá na Venezuela. A Venezuela estava com 475 integrantes lá na Colômbia no Congresso. É a igreja em célula que está evangelizando o mundo, sorrateira, devagar, mas com coragem. Eu estou acreditando muito, irmãos, que depois desse seminário, a nossa igreja vai ganhar muitas almas para Jesus. Existem muitos que precisam desta coragem, deste amor, para poder cumprir o ID de Jesus Cristo. Aproximou Jesus e falou assim para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não deu autoridade para a gente envolver com política, simplesmente. Jesus não se revestiu de autoridade para nós envolvermos no comércio, simplesmente. Jesus não nos deu autoridade para nos envolvermos com a arte, simplesmente. Agora, se você tem arte, se você tem comércio, se você é um político, você tem a sua influência social, mas nunca deve abrir mão da sua influência espiritual. O que nós ouvimos do pastor Léo hoje aqui de manhã foi o seguinte: esta é uma igreja de pastores e pastoras. Todos aqui podem pastorear. Evidentemente não pastoreio direto com o tempo integral como o meu, mas o que Guilherme fez aqui, mesmo simulado, ele fez um pastoreio. Alguém estava doente, alguém precisava de uma oração imediata. Aquela irmãzinha de 10 anos que não se identificava como crente, tinha a Bíblia. Mas o que adianta carregar a Bíblia na bolsa e não influenciar as pessoas? Que adianta cantar bonito aqui na frente e não influenciar as pessoas? Se eu determinar aqui a vocês que fazem parte do louvor que eu quero uma célula de cada um, nós vamos ficar sem louvor, como muito já aconteceu aqui nesta igreja. Só canta quem tiver célula. Ficamos sem os cantores famosos, os tocadores famosos. Precisamos compreender, queridos, que acima de ser cantor, tocador, empresário, funcionário, operário da Uzi Minas, nós somos ganhadores de almas. Ide por todo mundo, pregue, fale do meu amor, mostre para eles o meu sacrifício, mostre para eles que eu não vim dar um espetáculo, simplesmente um espetáculo de cruz, mas falem para eles que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenho certeza, irmãos, que após eu terminar essa mensagem, muita gente vai chegar para mim e falar: pastor, que mensagem bonita. E quem foi que eu disse aqui que eu vim trazer mensagem bonita para vocês? Eu vim trazer responsabilidade, compromisso. Eu vim trazer para vocês não só compromisso, mas a esperança de que você vai abrir a sua célula, que sua casa vai ser um lugar onde pessoas serão libertas do pecado, onde haverá curas, milagres de espetáculo, irmãos. É só nas igrejas que a televisão cobre. Estava sofrendo, tá? Sofrendo o quê? Mas quem vai continuar evangelizando aquela pessoa que foi curada? Quem vai cuidar daquela pessoa? Jesus me manda dizer para você hoje à noite o seguinte:
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, façam discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E uma garantia nós temos. Disse Jesus: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Quando eu faço isso, queridos, 3 coisas acontecem. Primeira, eu apresso a volta de Jesus. Quanto mais rápido o evangelho for pregado, mais rápido Jesus virá. Segundo, o evangelismo resgata o mundo das mãos do diabo. Quando evangelizo, eu tomo o mundo, as pessoas do poder do diabo e as devolvo para Jesus Cristo, para Deus. Terceiro, traz para a igreja as realizações que tanto ela precisa. A igreja só se sentirá realizada quando ela evangeliza, ensina os seus membros a evangelizar. Por isso, por tudo isso, que somos igreja, somos corpo de Cristo, fomos chamados por Ele para mudar a história da humanidade. Fique em pé, igreja. Por favor, não se movimente que eu vou orar por vocês. Vem aqui novamente. Todos que nós simulamos que aceitaram Jesus Cristo, por favor. Todos que nós simulamos. Todos. Inclusive o líder. Inclusive o líder. Vem aqui. Vocês gostariam, irmãos, que isso acontecesse todos os domingos aqui na nossa igreja? Amém. Não me responderam, é só falar amém. Vocês gostariam que acontecesse isso aqui todo domingo na nossa igreja, irmãos? Só depende de uma coisa: acreditarmos que Jesus Cristo te chamou, me chamou, para irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos aqui já são salvos. Inclusive esse aqui é um dos meus líderes. Esse aqui recebeu profecia hoje que vai ser um grande evangelista. Esse aqui também. Esse já é um evangelista. Esse aqui canta no louvor. Esse aqui foi liberto no encontro e eu me lembro. Como que ele foi liberto? Eu me lembro. Você não pode negar. Me lembro dos seus primeiros passos. Me lembro como você chegou aqui na igreja também. Alguém os evangelizou. Num gesto e num ato de fé, estenda as mãos. Comece a profetizar na sua própria vida como será a sua célula a partir de hoje. Comece a profetizar na sua vida como será a sua célula, como você irá ganhar almas para Jesus. Comece a orar. Eles já são salvos, mas ora, profetiza nesse instante. Faça batalha espiritual dizendo: Senhor, eu quero ser um líder de célula de valor. Eu quero começar, Senhor, ganhando almas para Jesus. Quero começar mesmo que seja uma pessoa só, mas eu sei que essa pessoa bem influenciada, ela vai também trazer outras pessoas. Eu quero ver a minha célula crescer. Quero ver muitos indo ao encontro. Comece a fazer isso. Comece a profetizar. Comece a bater pé no chão, profetizando agora numa batalha espiritual, dizendo: Senhor, destrava a minha vida, Senhor. Destrava o meu coração, Senhor. Eu não fui chamado simplesmente, Senhor, para encher bancos da igreja, mas eu sou chamado para ganhar almas para Jesus. Comece a fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, numa mensagem profética como esta, declarar que a partir de hoje a igreja volta ao original. A igreja volta, Senhor, a ser uma igreja ganhadora de almas. A igreja volta, Senhor, a pensar como Jesus pensa, a bater as batidas do coração de Jesus. E eu sei que a partir de hoje, Senhor, tudo que Satanás lançou sobre os teus filhos está quebrado agora em nome de Jesus Cristo.
e declaro que a Igreja Batista Missionária é uma igreja ganhadora de almas. Vamos voltar, Senhor, a encher 3 ônibus, 4 ônibus de discípulos para levar ao encontro, e muitas almas, Senhor, e não render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Profetizo isso sobre os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem recebe diz amém. E quem recebe diz amém. Contemple pelos olhos da fé sua célula daqui a um mês. Em 4 reuniões apenas, o Guilherme juntou 8 pessoas. Contemple a sua célula daqui a um mês. Está aqui na frente. Pode dar uma salva para Jesus, podem voltar, queridos. Deus abençoe. Ainda em pé. E agora, igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos e sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Está no YouTube essa mensagem, esse culto. Você pode ver depois e ser abençoado. Deus te abençoe. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, me esvazio de mim.